Na casa do casal Rodrigues, o aroma de jasmim e de pão fresco assado preenchia o ar. Mari, vestida com um elegante vestido cor champanhe, ajustava nervosamente seus cachos rebeldes. Hoje era um dia especial. Ela e Otávio estavam comemorando o aniversário de 5 anos de casamento. Mari sonhava que esse dia fosse cheio de amor e carinho. A campainha tocou. Com o coração acelerado, Mari correu para abrir a porta. Na entrada estava Natália, sua melhor amiga, com um sorriso radiante e um buquê de rosas vermelhas. Mari, feliz aniversário de casamento! Exclamou a convidada, abraçando calorosamente a amiga. Você está maravilhosa! É assim que deve ser em um dia tão especial. Obrigada, Natália. Que bom que veio, disse Mari, sem esconder sua alegria. Ela conduziu a amiga até a sala de estar, onde a mesa já estava posta, decorada com balões coloridos. Otávio, olá! Antes que Mari pudesse reagir, Natália desviou sua atenção para o marido da amiga. Que bom te ver, Otávio. Se não fosse pela comemoração, talvez nem nos encontraríamos, não é? Otávio, um homem alto, elegante e de olhar bondoso, sorriu em resposta. Também fico feliz em te ver, Natália, respondeu ele educadamente, estendendo a mão. De repente, Natália o puxou para si e lhe deu um beijo na bochecha. Claro, à primeira vista, parecia algo inocente, mas o beijo da amiga foi surpreendentemente longo e cheio de paixão, como se eles não se vissem há uma eternidade. Mari ficou chocada, incapaz de esconder sua expressão de surpresa. O sorriso desapareceu de seu rosto. Ah, desculpa, disse Natália, afastando-se de Otávio. É que estou tão feliz em ver vocês dois. As emoções falaram mais alto. Otávio também tentou desconversar. Não foi nada. Também estamos felizes em te ver. Depois disso, ele pegou Natália pela mão e a levou até a mesa, ignorando completamente a expressão de choque de sua esposa. Mari querida, quero parabenizá-los por essa data tão especial, disse Natália, entregando-lhes uma elegante caixinha com um relógio caro e um buquê de flores. Estou tão feliz que vocês se encontraram. Vocês têm uma relação tão linda, um verdadeiro casal perfeito. Como dizem, marido e mulher são uma só pessoa. Ah, melhor eu não continuar. Mari, tentando conter as emoções que surgiam em seu rosto, forçou um sorriso. A comemoração, de alguma forma, não estava começando bem. Obrigada, Natália, respondeu Mari, tentando não evitar olhar diretamente para a amiga. Sentados à mesa, sob a luz suave das velas, a conversa girava em torno de trivialidades. Mari, porém, tinha dificuldade em se concentrar no que era dito. Com o canto do olho, notava como Natália, sentada ao lado de Otávio, ocasionalmente encostava na mão dele por baixo da mesa. Às vezes, de forma inesperada, ela pressionava o pé de Otávio com o salto do sapato. Otávio, por sua vez, parecia ignorar essas ações, como se não percebesse as tentativas de Natália de chamar sua atenção. Os pensamentos de Mari começaram a girar como um redemoinho. O que está acontecendo? Será que todo esse tempo eu vivi uma ilusão de felicidade? Otávio, como você pode fazer isso, ainda mais em um dia como hoje? As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Mari. Ela apertou os lábios, tentando impedir que caíssem. Mari, você está tão quieta, comentou Natália, percebendo que a amiga havia empalidecido de repente. Você não parece bem. Está tudo certo. Estou bem, murmurou Mari, se esforçando para soar confiante. Só estou um pouco cansada. Afinal, não é todo dia que comemoramos 5 anos de casamento. Ela tomou um gole de champanhe de sua taça e decidiu acompanhar o clima, mesmo que fosse uma farsa. Mari não queria um escândalo ou estragar a comemoração, mas sabia que precisava entender o que estava acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Vamos nos divertir, sugeriu Natália com um sorriso, piscando para Mari. Em seguida, virou-se para Otávio e discretamente colocou a mão em seu joelho. Mari se esforçava para manter a calma, mas seu coração estava em pedaços. Ela não sabia como reagir, entendendo cada vez mais que Natália e Otávio estavam escondendo algo importante, algo que poderia destruir sua vida. Otávio, parece que você se esqueceu de me contar sobre o novo relógio que adicionou à sua coleção, disse Mari, tentando entrar na conversa e assumir o controle da situação. Ela se esforçava para falar naturalmente, mas sua voz traía o nervosismo que sentia. Ah, sim, claro.
respondeu Otávio, desviando brevemente o olhar de Natália. Você imagina, é algo tão incrível, eu nem... Sabe, Otávio, interrompeu Natália, atraindo novamente a atenção dele para si com um sorriso calculado. É tão interessante que... Mari, sem esconder a irritação, interveio rapidamente. Otávio, você não quer dançar? Interrompeu Mari, sem deixar Otávio terminar. Vamos ligar a música, dançar e relembrar nossos tempos de faculdade, como naquela época. Lembra da vez que eu quebrei o salto na balada e você sugeriu que eu tirasse o outro para combinar? Verdade! Vamos dançar! Exclamou Otávio, sem dar a Natália tempo para responder, levantando-se primeiro da mesa. Mari, em silêncio, o seguiu, se esforçando para ignorar como a mão de Natália novamente repousava no ombro de seu marido. A música começou a tocar, uma melodia leve e animada. Mari sentiu a mão de Otávio envolvendo sua cintura, mas, ao invés de calor, sentia um frio que parecia vir de dentro dela. Evitava olhar nos olhos dele, tentando não deixar transparecer sua dor. Mari, você está estranha hoje. É uma festa, e você está tão triste, sussurrou Otávio, apertando-a mais contra si. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem, respondeu ela com uma voz sem emoção. Não, não está. Insistiu Otávio. Você é minha esposa, mas está agindo como uma estranha. Otávio, por favor, não agora, murmurou Mari. A última coisa que queria era discutir na frente de Natália. Além disso, começou a sentir uma tontura estranha, embora tivesse bebido apenas alguns goles de champanhe. Com esforço, afastou-se de Otávio e voltou para a mesa. O marido a observou se afastar, e então seus olhos se cruzaram com os de Natália. Então, Otávio, vamos dançar? Perguntou Natália com um sorriso. Claro, respondeu ele prontamente. Mari assistia enquanto eles dançavam, sentindo seu coração se partir. Sua melhor amiga e seu marido. Meu Deus, o que estava acontecendo? Beba um pouco de champanhe e venha se juntar a nós. Sorriu Natália para Mari. Espumante é ótimo para melhorar o humor. Relutante, Mari pegou a taça e a segurou em suas mãos, hesitante. Será que tudo isso é apenas impressão minha? Talvez eu esteja exagerando, vendo coisas que não existem. Ela observava Otávio, tão charmoso. Como não sentir ciúmes? Mari respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Ela sabia que, no fundo, precisava agir, mas, por ora, tudo o que queria era evitar estragar ainda mais o clima da noite. Mari se perguntava, enquanto sentia o calor de suas mãos sendo absorvido pelo frio cristal da taça. Mas afinal, ele é meu marido e ela é minha melhor amiga. Como eles poderiam me causar algum mal? Fechando os olhos, ela tomou um grande gole. Um sabor agradável, levemente doce e borbulhante, espalhou-se por sua boca. Mas, de repente, algo estranho e desconhecido aconteceu. Uma dor aguda atravessou sua cabeça, sua respiração ficou difícil e seu corpo começou a ceder, perdendo as forças. O olhar de Mari fixou-se involuntariamente no mostrador do relógio de parede. Eram apenas 8 da noite, mas ela já sentia que precisava dormir. Otávio tentou chamar o marido, mas sua voz, por alguma razão, saiu como um sussurro. Mari, o que aconteceu? Exclamou Otávio, alarmado. Nata. Conseguiu murmurar Mari com dificuldade, tentando pronunciar o nome da amiga. Ela. Otávio inclinou-se sobre a esposa, seu semblante transparecendo preocupação, mas Mari não conseguiu terminar a frase. Seu corpo ficou ainda mais fraco, e em poucos segundos, ela perdeu a consciência. Querida! Gritou Otávio, segurando-a pelos ombros. O que aconteceu com você? Natália se aproximou rapidamente. O que foi? Perguntou ela. Ela desmaiou, respondeu Otávio, em pânico, enquanto tentava sacudir Mari. Precisamos chamar uma ambulância agora. Ah, calma, não se preocupe tanto, respondeu Natália, com um sorriso estranho. Acho que é apenas cansaço. Sabe como esses preparativos para festas de aniversário de casamento podem ser exaustivos. Talvez você esteja certa, murmurou Otávio, concordando, enquanto pegava o telefone que estava na beira da mesa. Natália sorriu de maneira enigmática e balançou a cabeça. Pouco depois, o som de um motor anunciou a chegada da ambulância. Provavelmente já chegaram, pensou Otávio, indo abrir a porta.
A luz branca da sala do hospital feria os olhos de Mari, impedindo-a de se concentrar em algo específico. Ela tentou se levantar, mas a fraqueza prendeu como se estivesse envolta em uma teia. Sua cabeça parecia pesada. De algum lugar distante, vozes abafadas e passos apressados chegavam a seus ouvidos, acompanhados pelo som das rodas de um carrinho médico. Mari tentou olhar ao redor, mas tudo estava embaçado. Ela só conseguia distinguir paredes brancas, luzes brilhantes e os aparelhos conectados ao seu braço. Onde estou? O que aconteceu? A última coisa que ela se lembrava era do sabor do champanhe. Não, do mostrador do relógio de parede. Ele marcava 20 horas. Mas, afinal, por que isso importava agora? De repente, um vulto apareceu no campo de visão de Mari. Uma mulher em um jaleco branco, com um rosto gentil, embora um pouco cansado, aproximou-se da cama. Você acordou, não é? Como está se sentindo? Perguntou ela. Uma dor aguda percorreu a cabeça de Mari, que só conseguiu cair exausta sobre o travesseiro. Você está no hospital. Esta é a unidade de terapia intensiva, explicou a enfermeira, verificando o pulso de Mari. Você perdeu a consciência durante uma celebração. Houve um caso de intoxicação. Intoxicação? Mari franziu a testa, tentando lembrar o que havia comido ou bebido. Mas eu não senti nada estranho. Provavelmente foi algo como um sedativo, disse a enfermeira, calmamente. Logo teremos os resultados. Como isso pode ter acontecido? Mari sentiu o coração apertar de medo e com várias suspeitas surgindo em sua mente. Mais tarde você poderá contar tudo ao médico, respondeu a enfermeira com um sorriso tranquilizador. Agora, o mais importante é descansar. Vou trazer um pouco de água para você. Nádia saiu do quarto, e Mari ficou sozinha, lutando contra a crescente sensação de pânico. A sala estava mergulhada em um silêncio estranho e inquietante. Deitada, olhando para o teto, ela tentava reunir os fragmentos de suas memórias. Sua mente estava confusa, trazendo apenas pedaços desconexos. A celebração, Otávio, Natália. Um sentimento de desconforto e medo começava a crescer. Logo, passos novamente ecoaram pelo corredor, e um jovem médico entrou no quarto. Ele era alto, tinha cabelos escuros e uma expressão amigável, que inspirava confiança. Olá, Mari Rodrigues, disse ele, aproximando-se da cama. Meu nome é Caio Machado, sou seu médico. Olá, murmurou Mari. Espero que o doutor consiga lançar alguma luz sobre esse mistério terrível, pensou ela. Espero que Nádia já tenha explicado o que aconteceu, comentou Caio, ajustando o jaleco. Sim, ela disse que foi um caso de intoxicação, respondeu Mari. Pois bem, vou ser honesto. Foi exatamente isso, confirmou o médico. Já coletamos amostras de sangue para análise, mas, de forma preliminar e não oficial, suspeito que foi uma overdose de algum tipo de sedativo ou calmante. A dose não foi perigosa, mas o problema está em outro ponto. O seu organismo desenvolveu uma alergia severa a essa substância. Sedativo? Repetiu Mari, confusa. Mas eu não tomei nada desse tipo. Aliás, tenho dormido bem ultimamente, embora esteja muito cansada. Desde a morte do meu pai, toda a responsabilidade pelos negócios caiu sobre mim. Entendo, acredito que foi assim mesmo, mas ainda é cedo para falarmos sobre as causas, respondeu Caio Machado. Estamos aguardando os resultados dos exames. Dado o contexto, vamos considerar diferentes hipóteses. Mari sentiu um calafrio gelado percorrer seu corpo. Em que momento tudo saiu do controle? No mesmo instante, uma dúvida começou a se formar em sua alma, como uma era venenosa se enraizando. O que vocês planejam fazer agora? Perguntou ela com cautela. Vamos monitorar o seu estado, respondeu o médico. Assim que tivermos os resultados dos exames, poderemos determinar o próximo plano de tratamento. Posso ver meus familiares? Perguntou ela. Sim, mas seria melhor que eles viessem depois que você descansar um pouco. Você precisa se recuperar. Mari concordou com esperança, olhando para o médico. Ela queria desesperadamente entender o que havia acontecido, queria saber quem poderia ter desejado mal a ela. Caio Machado saiu do quarto, deixando Mari sozinha com seus pensamentos e um medo crescente. Os minutos seguintes passaram em uma torturante incerteza. Ela ouvia os ruídos do corredor, as vozes dos médicos e enfermeiras, tentando acalmar os nervos.
Sentia-se como um navio perdido em uma tempestade, sendo jogado de um lado para o outro pelas ondas de dúvidas e medo. Logo, uma enfermeira entrou no quarto carregando um copo de água. Como está se sentindo? Perguntou a enfermeira. Estou bem, mas com muita sede, respondeu Mari. Aqui, vou ajudar você. E se precisar de mais, trago outro. Não pense em coisas ruins. Tudo vai ficar bem. Mais fácil falar do que fazer, murmurou Mari. Ainda não entendo o que aconteceu comigo. Estive o dia inteiro de pé, nem saí da cozinha, preparando tudo para a festa. Aos poucos tudo vai se esclarecer, tranquilizou Nádia. Os médicos estão fazendo tudo o que podem para ajudar você. E meu marido? Mari hesitou. Ele sabe como estou? Ainda não, respondeu a enfermeira. O médico pediu para que ninguém fosse informado por enquanto. Mesmo? Murmurou Mari, sentindo uma necessidade urgente de descobrir a verdade. Eu queria que fosse diferente. Entendo, mas, por favor, não se preocupe. Tudo vai melhorar, de verdade, disse Nádia antes de sair. Mari ficou novamente sozinha com seus pensamentos e perguntas. Pouco depois, Caio Machado voltou ao quarto, segurando alguns papéis com os resultados dos exames. Mari Rodrigues, começou ele, sentando-se na mesa ao lado da cama. Os resultados confirmam minha suspeita. Você sofreu uma intoxicação medicamentosa. Intoxicação? Com o que exatamente? Perguntou Mari, ansiosa. Em seu organismo foram encontrados vestígios de um sedativo de ação forte. É provável que ele tenha sido misturado à sua bebida ou, menos provável, consumido junto com algum alimento, explicou o médico. E eu esperava que não fosse isso. Sabe, lembro-me claramente de um gosto muito doce no champanhe, comentou Mari. Sim, isso é possível. Em princípio, é uma substância relativamente segura, mas, devido à sua alergia, se não tivéssemos prestado socorro a tempo, as consequências poderiam ter sido imprevisíveis, respondeu Caio. E quem poderia ter feito isso? Perguntou Mari. É exatamente isso que precisamos descobrir, respondeu o médico. Para ser sincero, estou cada vez mais inclinado a recomendar que procurem a polícia. Mari ficou visivelmente abalada. Por favor, há alguma forma de evitar isso? Não gostaria que a imprensa soubesse, e sinceramente, neste momento não posso me envolver em nenhum escândalo. Tenho negociações importantes pela frente. Entendo, disse Caio. Mas isso parece um crime, e temos a obrigação de relatar casos assim. Acho que você precisa de tempo para refletir sobre isso. Agora, o mais importante é sua saúde. Certo. Por enquanto não façamos nada. Vamos ver como as coisas se desenrolam, concordou Mari. Quando posso receber alta? Perguntou ela, esperançosa. Isso depende do seu estado. Você foi trazida ontem às 21h15. Entenda, ainda nem se passaram 24 horas desde sua internação, explicou Caio. Mas acredito que, em pouco tempo, você poderá voltar para casa. Obrigada por tudo, Dr. Caio, disse Mari, enquanto ele sorria e deixava o quarto. Naquele momento, uma ideia inquietante atravessou a mente de Mari. O médico havia mencionado que ela foi trazida ao hospital às 21h15, mas ela lembrava claramente que, no relógio, eram 20 horas quando começou a passar mal. O que isso significa? A ambulância levou tanto tempo assim? Seria possível que a ambulância tenha levado mais de 1 hora para chegar à nossa casa? Não, isso simplesmente não pode ser verdade. Por outro lado, os fatos são teimosos. Não dá para discutir com eles. Havia duas possibilidades. Ou a ambulância chegou com um atraso de 1 hora ou seu marido e a amiga chamaram ajuda apenas mais tarde. Mas, se foi isso, o que Otávio e Natália estavam fazendo durante todo esse tempo? O reconhecimento de uma amarga verdade inundou sua mente. Será que meu marido me traiu? Natália, que era como uma irmã para ela, poderia ter feito isso? Não devo tirar conclusões precipitadas, pensou Mari. Quando Otávio vier, falaremos sobre isso. Até lá, é melhor evitar imaginar cenários que podem nem ser reais. Sua cabeça estava confusa, e ela decidiu que precisava descansar. Com um suspiro, fechou os olhos. Acusar alguém sem provas nunca foi algo que Mari gostasse de fazer. Não era à toa que seu pai, que foi advogado, sempre seguia as leis e suas minúcias com rigor. A memória é uma coisa traiçoeira,
pensou Mari. Ela é como um rio, às vezes turbulento e veloz, às vezes calmo e sereno. Deixando-se levar por esse rio, Mari mergulhou em suas lembranças. A infância era uma época maravilhosa. Os raios de sol atravessavam os galhos da velha macieira no jardim da casa da avó. O cheiro de grama recém-cortada misturava-se ao aroma do bolo com geleia de ameixa que estava sendo assado. Filha, venha almoçar. A mãe chamava. Já estou indo, mamãe, respondia Mari com um sorriso. Ela se lembrava bem de sua mãe, que era professora de literatura na escola. A mãe lia contos de fadas para ela antes de dormir, ensinava a escrever as primeiras letras e explicava o significado de palavras e expressões bonitas. O pai, Sérgio Valentim, era um advogado de carreira brilhante. Nos fins de semana, ele levava Mari para o parque de diversões. Você é tão inteligente e linda, minha filha, dizia ele, jogando-a para o alto e pegando-a nos braços. Papai, vamos mais uma vez no carrossel? Ela pedia. Claro, para você tudo o que quiser, até uma estrela do céu se pedir. Na escola, Mari era uma aluna excelente, querida pelos professores. Ela adorava literatura, escrevia poemas e sonhava em ser jornalista. Sempre era o centro das atenções, cercada de amigos, que a admiravam por sua bondade, sinceridade e senso de humor. Como foi o seu fim de semana? Perguntava sua colega de escola, Lena, interessada, enquanto ouvia os relatos de Mari. Ah, tudo como sempre, respondia Mari, evasivamente, por costume. Aulas, tarefas de casa, e claro, novas histórias sobre a vila da minha avó. E os poemas? Perguntou Lena, curiosa. Estou escrevendo, estou sim, respondia Mari com um sorriso. Espero publicá-los algum dia. Na universidade, Mari estudava jornalismo. Ela escrevia artigos para o jornal estudantil, participava de concursos e festivais. Mari, você é simplesmente talentosa, elogiava a professora, ao ler mais um de seus textos. Obrigada, respondia Mari, corando o rosto. Enquanto isso, sua colega de turma, Natália, mal conseguiu passar no semestre, quase reprovando. Muitos se perguntavam por que Natália havia escolhido aquele curso. Certamente, não era para se tornar jornalista, mas talvez fosse para ser amiga de Mari, a estrela e queridinha de todos na turma. Foi na universidade, em uma das festas estudantis, que ela conheceu Otávio. Seu futuro marido era mais velho que ela, estudava no curso de economia e tinha um carisma cativante. Olá, eu sou Otávio, disse ele, estendendo a mão para ela. Você se importaria de dançar comigo? Eu sou Mari, respondeu ela, sentindo suas bochechas corarem. Não me importo, só que com um ritmo rápido, de salto, pode ser difícil. Não se preocupe, vamos esperar por uma música lenta, disse ele, compreensivo, com um sorriso. O relacionamento deles progrediu rapidamente. Eles passavam muito tempo juntos, passeavam pelos parques, iam ao cinema e ao teatro, conversavam sobre a vida, seus sonhos e um futuro juntos. Mari, você é única, dizia ele com ternura. Para sempre, dizia Otávio, olhando para ela com ternura. E você é meu, respondia Mari, sentindo seu coração bater mais rápido. Eles se casaram um ano após se conhecerem. O casamento foi grandioso e bonito, com amigos e familiares celebrando sua união. Natália também esteve presente, usando um vestido justo e deslumbrante. Mas nada disso importava para Mari, pois ela estava genuinamente feliz e acreditava de todo o coração que havia encontrado o amor verdadeiro e o homem da sua vida. Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo, sussurrava Otávio enquanto abraçava sua esposa pela cintura. Mari sorria, sentindo seu coração transbordar de amor. Apenas uma coisa lançava uma leve sombra sobre a celebração: o contrato de casamento, que havia sido exigido por seu pai, Sérgio Valentim. Como ex-advogado e empresário, ele elaborou o contrato de maneira que ambos estivessem protegidos. No documento, constava que, em caso de traição comprovada por parte do marido ou da esposa, a parte traída teria automaticamente a maior parte dos bens em comum, independentemente de quem solicitasse o divórcio. Meus queridos, desejo a vocês felicidade e muitos anos de vida juntos. E espero que esse contrato de casamento nunca seja necessário. Vivam com alegria, amor, preservem seu casamento e, por favor, celebrem o jubileu de 50 anos de união. Disse Sérgio Valentim no microfone,
levantando uma taça de champanhe. Um brinde! Gritou Natália, puxando uma cordinha que fez chover confetes coloridos sobre os noivos. Os primeiros anos de casamento foram cheios de amor e alegria. O casal viajava muito, se dedicava a seus hobbies e fazia planos para o futuro. Mari continuava escrevendo e chegou a publicar um pequeno livro de poemas. Você é incrivelmente talentosa, dizia Otávio, admirado, enquanto segurava o primeiro livro publicado por sua esposa. Tenho tanto orgulho de você. Obrigada, meu amor. Com um marido como você, tudo fica mais fácil, respondeu Mari com um sorriso. No entanto, a felicidade, infelizmente, foi breve. 2 anos após o casamento, os pais de Mari morreram em um trágico acidente aéreo. O avião particular em que viajavam caiu nas montanhas, onde o casal de empresários planejava abrir um complexo para extração de minerais preciosos. Naquela época, Sérgio Valentim já havia deixado o mundo da advocacia, e sua esposa, acompanhando o marido, havia abandonado sua carreira de professora para se dedicar ao negócio da família. Mari ficou devastada, arrasada pela dor. Otávio fazia o possível para apoiá-la, estando sempre ao seu lado e tentando consolá-la. Mari, eu nunca vou te deixar, dizia ele, abraçando a esposa após a cerimônia fúnebre no cemitério. Mari olhava para o marido com olhos inchados de lágrimas e apenas murmurava: obrigada. E o que mais ela poderia dizer, quando, em um único dia, a cruel mão do destino havia tirado dela as pessoas mais importantes de sua vida? No entanto, junto com a tristeza, uma sensação fria de desconfiança começou a surgir em seu coração. Mari passou a perceber que, após o funeral, Otávio parecia se distanciar dela. Ele se tornava mais frio e calculista. E Natália, sua melhor amiga, também havia mudado de maneira perceptível. Natália, que sempre estivera ao lado de Mari durante os anos de faculdade, agora parecia se afastar. Antes, elas podiam passar 1 hora, até 2, conversando ao telefone. Agora, seus diálogos se resumiam a algumas frases educadas e sem significado. Essas lembranças começaram a surgir na mente de Mari, enquanto ela estava deitada no leito do hospital, como cenas de um antigo filme. No fundo, ela entendia que não podia ignorar esses sentimentos. Havia algo errado, algo que não fazia sentido. Por que Natália, de repente, concordou em participar da celebração de seu aniversário de casamento? Antes disso, a amiga havia recusado educadamente participar de outras ocasiões. Primeiro, o aniversário de Mari, depois, reuniões pessoais. Mari havia convidado Natália para a celebração. Não foi a amiga quem se ofereceu para participar. Mas agora, olhando para trás, o comportamento de Natália parecia estranho. Nádia, por favor, diga-me, alguém veio me visitar? Perguntou Mari, ao ver a enfermeira entrar com uma bandeja cheia de medicamentos. Sim, seu marido veio. Otávio, se não me engano, estava muito preocupado. Além disso, uma mulher também esteve aqui. Morena, bonita, usando um vestido caro e salto alto. Parecia que tinha acabado de sair de uma festa. Eu até me perguntei por que alguém viria ao hospital tão arrumada assim, respondeu Nádia. Natália, sussurrou Mari. Sim, acho que era esse o nome. Seu marido a chamou assim, confirmou Nádia. Talvez seja sua irmã ou alguma parente. Mari abaixou os olhos, envergonhada, torcendo para que a enfermeira não tivesse notado o rubor que tomava conta de suas bochechas. Não, ela é minha amiga. Somos amigas desde a universidade, respondeu Mari, tentando soar casual. Ah, entendi. Que bom que você tem amigos e parentes tão atenciosos, disse Nádia com um sorriso simpático. Mari sabia que precisava descobrir o que realmente havia acontecido na noite anterior. Por que Otávio demorou tanto para chamar a ambulância? No entanto, ela afastava de sua mente a ideia de que seu marido e sua melhor amiga poderiam estar envolvidos em algo que ela nem queria ousar pensar, muito menos dizer em voz alta. Não, Otávio não é assim. E além disso, por que ele faria algo desse tipo? O contrato. Obrigada, papai, você me protegeu sem nem saber, pensou Mari, deixando escapar um leve soluço. Só agora ela percebia o quão importante era o contrato que seu falecido pai havia insistido em redigir no dia de seu casamento. Era impossível não acreditar em pressentimentos após isso. Mari sempre teve certeza, 100%, ou melhor, 200%, de que Otávio seria um marido fiel e confiável. Enquanto isso,
O suave cair da noite envolvia o quarto do hospital em uma penumbra aconchegante. As cortinas brancas escondiam as luzes da cidade lá fora. No silêncio, podiam ser ouvidos apenas o tic-tac do relógio e o som leve dos aparelhos conectados a Mari. De repente, a porta se abriu, e Caio Machado, seu médico, entrou novamente. Ele segurava uma pasta com documentos, e sua expressão transmitia calma e confiança. Mari Rodrigues, começou ele, parando a alguns metros dela, tenho algo para lhe dizer. Boas notícias. Conseguimos identificar o medicamento encontrado no seu sangue. Ele é bastante raro e tem uma distribuição limitada, disse Caio Machado. E qual é esse medicamento? Quem poderia tê-lo comprado? Perguntou Mari, esperançosa. Bem, o nome não vai significar nada para você, respondeu Caio, acenando com a mão. Ele é usado principalmente para tratar distúrbios graves do sono, mas, em doses pequenas, pode ser usado como sedativo. Entrei em contato com todos os farmacêuticos da cidade. Eles prometeram fornecer os dados das pessoas que compraram esse medicamento recentemente. Então você poderá encontrar quem fez isso. Mari sentiu uma fagulha de esperança crescer dentro dela. E por que eles são obrigados a lhe dar essas informações? Perguntou ela, curiosa. O médico hesitou por um momento. Bem, como posso explicar? Meu ex-sogro tem ligação com o Ministério da Saúde. Já faz tempo que não temos nenhum contato, desde a morte da minha esposa. Ela tinha um tumor cerebral inoperável e estava condenada. Meu sogro nunca me culpou por isso, claro, mas também não tenho recebido nenhum apoio dele nos últimos anos. No entanto, ainda posso usar o nome dele para resolver alguns problemas relacionados ao trabalho. Mari sorriu levemente. Entendi. Bom, por favor, faça o possível para me ajudar. Estamos fazendo o máximo, garantiu Caio. Mas, por enquanto, você precisa ser extremamente cautelosa. Ele fez uma pausa e acrescentou. E por favor, não me considere paranoico, mas sugiro instalar uma câmera oculta no seu quarto. Só por precaução. Mari ficou pensativa. Medo e ansiedade lutavam contra seu desejo de descobrir a verdade. Ela hesitou, ponderando sobre os riscos. E se alguém realmente quiser me fazer mal? Certo, murmurou ela com ironia. Instale sua câmera. Espero ganhar um prêmio por melhor atriz principal. Ótimo, respondeu Caio com um sorriso. E eu, com certeza, reconheço seu senso de humor. Percebendo os resquícios de dúvida no rosto de Mari, ele continuou, agora com um tom mais sério. Eu sei que é uma decisão difícil, mas, às vezes, medidas como essa são simplesmente necessárias. Para ser sincero, uma câmera já me ajudou em uma situação complicada antes. Mesmo? E que situação foi essa? Perguntou Mari, sentindo sua curiosidade superar a cautela. Caio suspirou profundamente, com um olhar melancólico. Foi um caso complicado. Na época, eu morava com Sara. Ela era uma mulher difícil, com um temperamento complicado. Desde o início do nosso relacionamento, ela não gostava do meu filho do primeiro casamento, o Arthur. Ele tem 7 anos agora. Sempre foi uma criança barulhenta, cheia de energia, e frequentemente incomodava a madrasta com suas travessuras. Sara vivia reclamando e tentava me manipular, impondo suas condições. E eu, como um idiota, tentava encontrar um meio-termo, mas nada adiantava. O jovem médico fez uma pausa, como se estivesse relembrando algo desagradável. Mari esperou em silêncio que ele continuasse. Um dia, Arthur teve febre e reclamava de dor na garganta. Eu estava no trabalho. Sara, naturalmente, deveria ter dado a ele o remédio, mas, quando voltei para casa mais cedo, encontrei Arthur deitado na cama e Sara não estava em casa. Naquele momento, percebi que algo estava errado. Foi então que decidi instalar uma câmera escondida no quarto dele. Eu queria saber o que acontecia enquanto eu não estava por perto. Mari concordou, compreensiva, e perguntou baixinho: "E o que você descobriu?" As gravações mostraram que Sara quase nunca ficava em casa, e meu filho passava muito tempo sozinho, trancado no quarto, continuou Caio. Depois, descobri que ela estava furtando dinheiro do meu cofre aos poucos e comprando joias caras em uma joalheria local. Foi essa gravação que salvou Arthur, concluiu Caio. Ela me permitiu convencer o tribunal de que Sara estava me roubando. Dizendo isso,
O médico olhou para Mari com profunda tristeza nos olhos. Por isso, não quero que ninguém mais passe pelo que eu e meu filho passamos. Por favor, confie em mim e permita que instalemos a câmera. Mari olhou atentamente para o rosto dele, e em seus olhos, viu um sincero desejo de ajudar. Ela queria acreditar que esse homem era alguém em quem podia confiar. Caio sorriu levemente, satisfeito com a resposta dela. Vou chamar a enfermeira agora, e ela nos ajudará a instalar a câmera. Obrigada, Dr. Caio, sussurrou Mari. Não há de quê. O mais importante é que você se recupere. E por favor, evite celebrar festas no limite do estresse. Combinado? Aconselhou Caio, com um tom levemente mais descontraído, e acrescentou em voz baixa, mesmo que seja um aniversário de casamento. Mari sorriu timidamente. A enfermeira Nádia, que, como se descobriu, era uma parente distante de Caio pelo lado paterno, um parentesco remoto, quase insignificante, mas ainda assim uma conexão, entrou no quarto. Caio garantiu a Mari que confiava completamente no pessoal do hospital. No entanto, quem realmente o preocupava eram as pessoas que, mais cedo ou mais tarde, viriam visitar Mari. Essas visitas despertavam nele uma inquietação e suspeitas. A luz do sol atravessava as cortinas, iluminando o quarto e criando para Mari uma sensação de calma e tranquilidade. Ela estava deitada na cama, ouvindo o som dos carros passando rapidamente pela rua, enquanto sua mente continuava presa nos eventos da noite da festa com Otávio. Pensamentos giravam como um disco riscado, repetindo a mesma cena várias vezes. De repente, o clique da porta se abrindo quebrou o silêncio confortável da manhã. Caio Machado entrou no quarto. Seu rosto, geralmente amigável, agora estava sério e preocupado. Bom dia, Mari Rodrigues. Como está se sentindo? Bom dia, doutor, estou bem melhor. Ainda sinto um pouco de fraqueza, mas estou me recuperando. Isso é normal depois de uma intoxicação medicamentosa como a sua. Mas seu organismo está se recuperando, embora o processo seja um pouco lento. Infelizmente, eu não sou mágico, disse o médico, sentando-se em uma cadeira ao lado da cama. Ele fez uma pausa e acrescentou: aliás, queria compartilhar algumas boas notícias com você. Mari se animou. Boas notícias? Tem algo que possa me alegrar? Sim, algo sim. Depois da minha solicitação de ontem para os farmacêuticos sobre o medicamento encontrado no seu sangue, obtivemos uma informação importante, disse Caio, com um tom cauteloso. Quem foi? Perguntou Mari, segurando o canto do cobertor com as mãos trêmulas. Natália Valverde, respondeu Caio Machado, pronunciando o nome de maneira que parecia carregado de desprezo. Natália, sussurrou Mari, incrédula. Minha amiga. Não pode ser. Sim, Natália Valverde, confirmou o médico. O farmacêutico informou que ela está registrada com um psicólogo e sofre de distúrbios do sono. Pelo que parece, ela usou esse medicamento para combater a insônia, confirmou o médico, observando atentamente a reação de Mari. Mas por que ela fez isso? Mari sentiu sua voz tremer enquanto falava. O médico suspirou profundamente. Infelizmente, não posso responder a essa pergunta agora. Talvez isso nos ajude a descobrir a verdade. Meu contato também mencionou que Natália Valverde é uma pessoa bastante excêntrica, conhecida por sua tendência à manipulação e por ser muito ciumenta. Com a permissão do médico responsável, examinei com mais detalhes o histórico médico dela. Descobri que os problemas de sono começaram após uma tentativa mal-sucedida de engravidar. Ela ficou muito abalada ao saber que não poderia mais ter filhos. Isso a fez perder a paz. Mari ficou pensativa. Ela se lembrou do sorriso de sua amiga, da insistência dela ao falar com Otávio e daquele brilho estranho, quase predatório, em seus olhos. Mas isso não é motivo. Por que a culpa seria minha? Mari não conseguiu terminar a frase, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. O que eu fiz a ela? Sempre a ajudei. Se precisava de dinheiro emprestado, eu dava. E nem era empréstimo, eu simplesmente dava, escondido do Otávio. Mari balançou a cabeça, tentando entender. Mesmo assim, o que ela fez é um crime, e precisamos encontrar uma explicação, disse ela com firmeza. Caio segurou a mão de Mari, tentando confortá-la. Mari Rodrigues, sei que esse é um momento muito difícil para você, mas precisa ser forte. Faremos tudo o que for possível para descobrir a verdade e responsabilizar os culpados. Por enquanto,
Descanse. Você precisa de paz. Manteremos você informada sobre qualquer novidade. Mari suspirou, com o coração apertado. Como eu pude ser tão cega? Murmurou ela, incrédula. Caio deu de ombros e saiu do quarto. O próximo turno de visitas estava se aproximando, e ele não podia dedicar todo o tempo a apenas uma paciente, por mais que ela despertasse sua simpatia pessoal. Mari, ainda sentindo-se fraca, fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos em meio a tantas emoções conflitantes. Mari, com uma leve dor de cabeça, estava deitada na cama branca como a neve, observando o jogo de luz e sombra nas paredes. Os acontecimentos do dia anterior, como um pesadelo, continuavam a atormentá-la. A intoxicação, o sedativo raro e o nome de sua amiga, que parecia não sair de sua mente. Perto do meio-dia, o silêncio do quarto foi interrompido por uma batida tímida na porta, seguida pela voz de Nádia. Mari Rodrigues, você tem visitas. Na sala entraram Otávio e Natália. O marido segurava um pequeno buquê de flores, enquanto a amiga trazia uma cesta nas mãos. Os sorrisos pareciam forçados e artificiais. Otávio, vestindo um terno impecável, como sempre, estava elegante. Já Mari, com um vestido chamativo e seus inseparáveis saltos altos, parecia uma personagem de um romance barato de banca. Mari, sem querer, apertou as mãos com força, observando as ações dos visitantes com surpresa. Mari, querida, como você está se sentindo? Otávio se aproximou da cama, mas sua voz causava apenas repulsa. Normal, respondeu Mari brevemente, tentando evitar olhar para a amiga, cujos olhos brilhavam de forma misteriosa. Que bom, disse Otávio, sentando-se em uma cadeira ao lado da cama e colocando o buquê desajeitado ao lado dele. As flores pareciam ter sido colhidas às pressas de algum canteiro público. Viemos te visitar e saber como você está, acrescentou ele. Obrigada, respondeu Mari com esforço, entendendo perfeitamente que aquela visita não era apenas uma demonstração de cortesia. Trouxemos frutas para você, disse Natália, entregando uma cesta cheia de pêssegos maduros e uvas. Espero que goste. Mari, sentindo um tremor percorrer seu corpo, recusou educadamente. Algo naquela situação despertava nela uma sensação incontrolável de ansiedade. Você parece tão tensa hoje, comentou Natália. Não, está tudo bem, disse Mari, tentando forçar um sorriso, mas sem sucesso. Só não me recuperei completamente ainda. Ah, querida amiga, como você nos assustou! Exclamou Natália. Natália suspirou de forma fingida, tentando mostrar o quanto estava preocupada. Quando soubemos que você tinha sido envenenada, ficamos horrorizados, disse ela, exagerando no tom. Nesse momento, Mari sentiu um frio na espinha. Uma ideia perturbadora atravessou sua mente. Como eles sabiam exatamente o que tinha acontecido? Quem poderia ter feito algo assim, hein? Continuou Natália no mesmo tom teatral. Você nunca ofendeu ninguém. Talvez alguém tenha invejado sua felicidade com Otávio. Não sei, respondeu Mari evasivamente, sentindo as bochechas queimarem de raiva. Será que esses dois amantes acham que ela vai acreditar nessa encenação? Mas isso não importa muito, disse Otávio de repente, mudando o tom, enquanto tirava um maço de fotografias do bolso interno do terno. O que importa é que você não apenas está se recuperando, mas também nos deu algo muito interessante. Mari olhou para as fotos em choque. Elas mostravam ela mesma, dormindo na cama ao lado de um homem desconhecido. Ambos estavam apenas com roupas íntimas, e a imagem parecia cuidadosamente orquestrada para sugerir algo que Mari sabia não ter acontecido. O que é isso? Perguntou Mari em voz baixa, quase sem ar. Isso é uma prova da sua traição, respondeu Otávio friamente. E agora, querida, você vai ter que me dar metade de tudo que possui. Não era isso que seu falecido pai queria? Otávio, o que você está dizendo? Isso é mentira, gritou Mari, incrédula. Otávio balançou a cabeça com um sorriso cínico. Mentira? Como quiser. Mas você realmente acha que eu inventaria uma história tão suja sem motivo? Vocês. Mari sentiu as lágrimas surgirem nos olhos. Vocês colocaram sedativo na minha bebida e armaram isso com esse ator, não foi? Dou nota máxima para sua perspicácia, disse Otávio com um sorriso frio. Sim, eu cuidei para que essa história tivesse um final convincente. E Natália? O que ela tem a ver com isso? Perguntou Mari com dificuldade,
quase sem voz. Natália é a mulher que eu amo, respondeu Otávio calmamente. Estamos apaixonados há anos. Como você pôde? Mari sentiu uma onda de dor invadi-la. Ela ainda não conseguia acreditar no cinismo das palavras do marido. E por que não? Perguntou Otávio com desprezo. Você estava sempre ocupada com sua carreira, seus poemas, seu jornalismo. Eu queria amor e atenção. Mari ficou paralisada, sem palavras, incapaz de processar a crueldade e a traição do homem com quem ela havia compartilhado sua vida. De repente, Mari se lembrou do beijo impulsivo de Natália durante a comemoração do aniversário de casamento. Então era isso que estava por trás do comportamento dela? Agora você perdeu tudo, entende? Disse Natália, dando um passo à frente, demonstrando quem estava no controle. A felicidade não está no trabalho, mas no amor. E também nos filhos, que você não conseguiu dar ao Otávio. Mas eu consegui. Natália fez uma pausa, olhando diretamente para Mari. É verdade que eu não consegui levar a gravidez adiante. E sabe por quê? Por causa do estresse. Mari, ver o homem que amo preso a você, incapaz de me assumir por causa do seu dinheiro, me destruiu. Ele estava ao seu lado, mas o coração era meu. Essa dor, essa pressão, foi o que me fez perder o bebê. Você nunca me deu escolha. Sempre teve tudo, enquanto eu vivia à sombra, lutando por migalhas. Isso foi demais para mim. Concluiu Natália, amarga. Mari, lutando contra as lágrimas, respondeu com dificuldade. E você acha que isso é normal? Tudo que você está dizendo para mim? Isso é desprezível, Natália. Desprezível? Riu Natália com cinismo, enquanto Otávio intervinha. Em amor, assim como na guerra, todos os meios são válidos. Não leu isso em seus livros? Ou seu pai advogado não te ensinou isso quando insistiu no contrato de casamento? Mari virou-se de costas, incapaz de suportar as expressões cínicas e cheias de desprezo de Otávio e Natália. Otávio se levantou, segurou a mão de Natália e disse: pense em como podemos nos divorciar discretamente, sem chamar atenção desnecessária. Com isso, Otávio e Natália caminharam até a porta, deixando atrás de si o cheiro de perfume caro e o amargo sabor da traição. Mari desabou em lágrimas, soluçando incontrolavelmente. As lágrimas escorriam por seu rosto, obscurecendo tudo ao seu redor. Ela percebeu que seu mundo havia desmoronado em um único momento. Amigos, trabalho, família, tudo em que ela acreditava tinha virado cinzas. E nessas cinzas, ela via apenas engano e traição. A crueldade da situação parecia insuportável. Nesse momento, Caio Machado entrou no quarto e imediatamente notou as lágrimas no rosto de Mari. O que aconteceu? Você está se sentindo pior? Eles estiveram aqui, os traidores, respondeu Mari, engasgando-se com as lágrimas, incapaz de dizer mais nada. Quem? Perguntou Caio, suavemente, enquanto acariciava sua mão para tentar acalmá-la. Conte para mim, por favor, disse ele, pela primeira vez desde que se conheceram, usando você de forma mais íntima. Mari, com dificuldade para conter os soluços, contou tudo, as fotos, a traição do marido e da amiga. Não se preocupe, disse Caio quando ela terminou. Vamos resolver isso. Mas como? Estou desesperada. Eles já prepararam todas as provas. Meu marido tem todas as cartas na mão. Meu pai foi quem redigiu esse contrato de casamento pessoalmente. Lamentou Mari. Não seja tão categórica, disse Caio. Nós temos a gravação da câmera escondida. Agora só precisamos acertar os detalhes com o advogado que vai te defender. Obrigada. Mari olhou para ele com gratidão. Me sinto tão envergonhada. Estarei aqui com você, disse Caio com um sorriso tranquilizador. Não tenha medo, eles não vão conseguir nada. A semana de espera pela alta médica passou num piscar de olhos, mas, para Mari, pareceu uma eternidade cheia de medo, raiva e confusão. Caio, como um verdadeiro anjo da guarda, permaneceu ao seu lado o tempo todo, a apoiando, e acalmando e explicando os próximos passos. Mari, você precisa se mudar, disse ele, pegando suas coisas no quarto do hospital. Em casa, você estará em perigo. Seu marido não vai descansar enquanto não conseguir o que quer. Mas para onde eu vou? Para um hotel? Sussurrou Mari, assustada. Você pode ir para minha casa, respondeu Caio, sem hesitar. Tenho um quarto livre,
E o Arthur? Acho que ele vai ficar feliz em te ver por lá, disse Caio com um sorriso tímido. Mari hesitou. Mudar-se para a casa de um homem que ela conhecia havia apenas alguns dias parecia uma decisão precipitada. Mas, por outro lado, além da incerteza, surgiam outros sentimentos dentro dela. Confiança e gratidão pelo médico que tanto a ajudou. Obrigada, Caio, sussurrou ela. Acho que vou aceitar. A casa de Caio era cheia de uma atmosfera de calma e acolhimento. Quando Arthur viu a nova hóspede, correu alegremente até ela, estendendo suas pequenas mãos. Olha só, eu sei construir torres, exclamou ele orgulhoso, mostrando uma construção feita de blocos. Mari sentou-se no chão, e o menino imediatamente agarrou-se a ela, como se tivesse encontrado uma alma gêmea perdida. Para Mari, que estava exausta e confusa, aquele gesto trouxe uma sensação inesperada de conforto e pertencimento. Que castelo maravilhoso você construiu, disse ela com um sorriso, abraçando o garoto. E você é tão bonita, como a Cinderela ou a Branca de Neve, gritou Arthur, passando a mãozinha em seus cabelos. Os olhos de Mari se encheram de lágrimas. Naquele momento, ela percebeu que, apesar de todos os problemas que enfrentava, ainda havia um espaço para luz e esperança em sua vida. Do outro lado da sala, Caio observava a cena com um sorriso discreto. Ele percebeu que Mari estava começando a se recuperar do choque que havia vivido e que, pouco a pouco, a chama da esperança estava se reacendendo em seus olhos. Mari, marquei uma consulta jurídica para você, disse ele, quando Arthur se distraiu brincando com carrinhos. Precisamos nos preparar para o tribunal. Otávio, com certeza, não está brincando. Mas o que eu posso fazer? Mari sentia-se impotente, como uma marionete nas mãos do destino. Aquela fotografia. Vamos provar que foi uma armação, garantiu Caio. Nós temos as evidências. Temos algumas cartas na manga, disse Caio. Em primeiro lugar, a gravação da câmera e o depoimento do farmacêutico, que confirmou que foi Natália quem comprou os medicamentos. Nos dias seguintes, a vida de Mari foi tomada pela correria de preparar-se para o processo. Ela estudava documentos, consultava-se com advogados e reconstituía os eventos daquela noite terrível. Em alguns momentos, era tomada pelo pânico, mas Caio e Arthur estavam sempre ao seu lado, oferecendo apoio. O jovem médico, por sua vez, conduzia sua própria investigação. Ele cuidava de Mari como um verdadeiro cavaleiro, preparava seu café da manhã, lia livros para ela antes de dormir e estava sempre presente para oferecer conforto quando ela mais precisava. Você é forte, inteligente e infinitamente bondosa, Mari, disse-lhe uma noite. Você merece ser feliz. Mari, sorrindo, olhou para Caio de uma maneira diferente pela primeira vez. Depois de muito tempo, ela se sentiu genuinamente feliz. O julgamento foi marcado para a semana seguinte. Apesar do medo, Mari estava pronta para lutar por sua honra. Agora, ela sabia que tinha Caio e Arthur ao seu lado, e isso lhe dava forças. Na véspera do julgamento, Caio segurou delicadamente sua mão. Estou com você, sempre. Vamos superar isso juntos. Mari apertou a mão dele em resposta, sentindo um calor reconfortante tomar conta de seu corpo. Obrigada. Eu realmente estou pronta para enfrentar meu marido e minha ex-amiga. No dia seguinte, a sala do tribunal estava lotada. O ar pesado e abafado criava uma atmosfera opressiva. No centro, erguia-se a mesa do juiz, onde estava sentada uma mulher em um traje preto rigoroso. Seu rosto, quase escondido atrás de óculos grossos, parecia impenetrável. Está em julgamento o caso de Mari Rodrigues e Otávio Rodrigues, anunciou ela em um tom neutro e sem emoção. Ao lado dele, estava a amante, que brilhava em seu vestido elegante e nos sapatos de salto altíssimo. Meritíssima, começou o advogado de Otávio. Estou aqui para defender os interesses do meu cliente. Consideramos que este casamento deve ser dissolvido. No entanto, nas circunstâncias apresentadas, insistimos na divisão justa dos bens. Além disso, de acordo com as provas fornecidas, Mari Rodrigues violou o contrato de casamento ao cometer adultério. Dizendo isso, o advogado, com ar de importância, entregou as fotografias nas quais Mari aparecia dormindo ao lado de um homem desconhecido. Essas fotos são uma prova irrefutável de sua infidelidade, continuou ele. Mari sentiu um nó se formar em sua garganta. Meritíssima, interveio o advogado contratado por Caio para defender Mari,
com uma voz confiante e firme que imediatamente chamou a atenção. Gostaríamos de chamar Caio Machado para testemunhar. Caio, sentado na plateia, se levantou e caminhou até o banco das testemunhas, sob o olhar atento de todos no tribunal. Senhor Machado, pode nos contar o que sabe sobre o caso? Perguntou o advogado. Claro, respondeu Caio com serenidade. As provas apresentadas contra Mari Rodrigues são uma falsificação. Temos evidências de que ela foi dopada com um sedativo raro, adquirido pela amiga dela, Natália Valverde, em uma farmácia local. Além disso, as fotos que mostram Maria ao lado de outro homem foram forjadas. O homem na foto é um ator contratado pelo marido dela, Otávio Rodrigues, como parte de um plano para incriminá-la e extorquir seus bens. Isso é mentira, exclamou Otávio, furioso. Um absurdo sem fundamento. A juíza bateu o martelo, pedindo ordem no tribunal, enquanto o advogado prosseguia com calma. Meritíssima, também fornecemos ao tribunal uma gravação feita pela câmera escondida no quarto de hospital de Mari Rodrigues. Nela, o senhor Otávio e a senhora Natália confessam, em detalhes, o plano contra minha cliente. O silêncio tomou conta do tribunal. Todos olhavam incrédulos para Otávio e Natália, que pareciam completamente derrotados. A juíza respirou fundo antes de se pronunciar. Otávio Rodrigues, esta corte determina que você indenize Mari Rodrigues por danos morais. Além disso, Natália Valverde será responsabilizada criminalmente por sua participação no crime. Ela fez uma pausa, olhando para Mari com empatia. Quanto à dissolução do matrimônio, esta corte declara o casamento entre Mari Rodrigues e Otávio Rodrigues oficialmente encerrado. Todo o patrimônio envolvido permanece com sua legítima proprietária, Mari Rodrigues. O murmúrio que se seguiu preencheu a sala, enquanto Otávio, com o rosto pálido e derrotado, entendia que havia perdido tudo, sua esposa, seus bens e sua reputação. Mari sentiu uma onda de alívio e, pela primeira vez em muito tempo, um sorriso sincero surgiu em seu rosto. Ela olhou para Caio, que estava ao lado do advogado, com um brilho de gratidão e felicidade nos olhos. Conseguimos, sussurrou ele, com um sorriso confiante. Após o julgamento, Mari se sentia como uma nova pessoa. Não havia mais medo de Otávio ou Natália. Ela podia finalmente começar uma nova vida. Já em casa, quando as coisas se acalmaram, Arthur correu até eles, e sorrindo, perguntou: Mamãe, papai, vocês vão se casar logo? Mari e Caio se entreolharam, envergonhados, mas em seus olhares havia amor e felicidade. Sim, Arthur, respondeu Mari, sorrindo. Muito em breve. Não é, Kai? Caio concordou, e rindo, levantou Mari nos braços, girando-a pela sala como se ela fosse uma noiva. Naquele momento, começou uma nova fase em suas vidas, repleta de amor, respeito mútuo e esperança. Eles haviam vencido as pessoas que lhes fizeram mal e finalmente encontrado sua verdadeira felicidade. Obrigado por acompanhar a história até o final. Se você gostou da história, por favor, apoie clicando no botão de curtir. Isso significa muito para mim. Um grande abraço e até a próxima história.